Olá pessoal, meu nome é Paulo Esteves Nunes. Eu te faço uma pergunta. Tu sabe por que muitas coisas não dão certo na vida da gente às vezes? Mesmo nós sendo abençoados todos os dias, mesmo Deus derramando misericórdias e bênçãos sobre nós todos os dias, tem coisas que não vingam e não vão para frente. Sabe por quê? Eu descobri algumas coisas nos últimos tempos aí e vou te contar uma breve história muito emocionante, muito bacana. Eu peço que tu assista o vídeo até o final, curta o vídeo aí para ajudar, que talvez sirva de bênção para você, possa também servir de bênção para outras pessoas também, tá bom? Então curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal aí, faz aquele emaranhado de coisinha aí que você sabe que dá para fazer para ajudar na nossa missão, tá bom? Muito obrigado, vamos lá, vou te contar a historinha então. Certa vez havia um fabricante de vasos, um oleiro, muito dedicado, conhecido por ser dedicado e muito experiente com o seu trabalho. Ele tinha um vaso que era o seu preferido, ele era apaixonado por aquele vaso, ele amava aquele vaso demais. Ele era um dos primeiros da sua criação. Mas ele percebeu que com o tempo ele colocava mudas de flores, de plantas naquele vaso. Ele queria adornar aquele vaso, adornar sua oficina, e ele percebeu que as mudas não vingavam, elas não cresciam. Ele precisava fazer algo, foi observar e percebeu que a água que tinha naquele vaso estava muito suja, ela estava podre, ela estava fétida. Foi aí que ele percebeu, obviamente, que deveria trocar a água do vaso. Mas para isso, ele teve que tirar as mudas uma a uma. Tudo aquilo que ele colocou naquele vaso, ele precisava esvaziar ele, trocar a água e limpar o vaso. Então ele teve que tirar as mudas, broto por broto, colocar em um outro recipiente com água limpa, pura e transparente e guardar aos seus cuidados, em um lugar que ficasse muito bem guardadas e que posteriormente pudessem ser colocadas de novo naquele vaso, depois de ele limpo, depois de ele transformado, com água limpa, e que ali elas pudessem vingar e crescer e florir. Pois bem, depois de guardar as mudas, ele foi ao vaso e após esvaziá-lo, percebeu que as paredes do vaso também estavam muito sujas. Não só suja, mas como estavam manchadas, muito manchadas. Havia manchas muito grandes nas paredes desse vaso. E mesmo esfregando, aquelas manchas não saíam. E ele percebeu que se ele colocasse água limpa, transparente naquele vaso, essa água ia ser contaminada. Para isso, então, ele precisou fazer um processo que seria muito árduo, muito demorado, demandaria muito tempo. Ele teria que deixar alguns trabalhos de lado para se dedicar com mais tempo ao processo de transformação daquele vaso. Mas valia a pena porque ele amava aquele vaso. Amava. Ele queria, mesmo que com todo o processo difícil, complicado, ele queria recuperar aquele vaso, independente da forma que fosse. E ele iniciou o processo. Após ter esvaziado o vaso, ele teve que quebrar o vaso com muita tristeza. Ele teve que quebrar aquele vaso, pedacinho por pedacinho. Ele moeu aquela cerâmica até tornar ela pó novamente. Ele acrescentou água, fez um novo barro. Aquele barro ele colocou de novo na roda e começou a moldar um novo vaso. O processo foi demorado, foi difícil, mas ele era experiente, ele sabia o que ele estava fazendo. E ao final desse processo, ele olha para aquele vaso e se apaixona novamente, porque o vaso ficou muito melhor. Ele ficou mais bonito, ele ficou mais vistoso, ele ficou com novas cores, cores mais brilhantes. E
aí que viria o melhor de tudo. Colocar uma água limpa, pura e transparente neste vaso. E este oleiro, ele não se conteve, porque ele não apenas colocou a água, mas ele fez com que aquela água transbordasse e molhasse as paredes do vaso, causando um brilho reluzente e que tomava conta do ambiente. Após isso, com muita alegria, ele foi lá onde ele tinha guardado aquelas mudas, aqueles brotos, e devolveu elas uma a uma para aquele vaso. Pegava um brotinho, colocava lá, naquela água limpa, naquela água transparente. O processo continuou sendo longo e difícil, porque o objetivo era não só mudar o vaso, mas o objetivo era que aquelas plantas, que aquelas flores crescessem e vingassem. O tempo passou e ele pôde contemplar com seus olhos e com toda a sua grandeza e a sua experiência cada broto daqueles crescer. Começaram a dar frutos, começaram a dar flores, e a alegria e a paixão dele por aquele vaso aumentava cada vez mais. Aquele vaso ele colocou num lugar especial dentro da casa dele, onde todos que entravam na casa dele podiam observar não só a beleza do vaso, mas e sim o conteúdo, o que tinha naquele vaso, o que estava florescendo, o que estava crescendo e os frutos que estavam dando. Quem entrava naquela casa e via aquele vaso se apaixonava também e acabava amando aquele vaso também, assim como o oleiro. Mas ninguém tocava naquele vaso. Aquele vaso era dele, era precioso, era obra-prima dele e era cuidado com o maior carinho. Assim somos nós. Você é o vaso. Obviamente, não é segredo nenhum para nós. Nessa mensagem, eu quero mostrar para você que Deus é o oleiro, obviamente, está bem claro. E a gente percebe que, mesmo com todas as bênçãos, todas as misericórdias que Deus nos dá todos os dias, tem coisas que não dão certo na nossa vida. Tem coisas que não dá certo. Tu trabalhou 30 anos no teu trabalho, de repente te botam para a rua. De repente o teu filho colocou a mochila nas costas, pediu a parte dele e foi embora. De repente, a tua esposa, o teu esposo, percebe que não dá mais para viverem juntos. Enfim, o mundo pode desmoronar diante da gente. Mas tem alguém que não desiste da gente nunca e não desiste de você. É Deus. Jesus, o nosso oleiro, o nosso Criador, nos enche de bênçãos todos os dias, desde o momento em que acordamos. Mas quando nós não nos entregamos à nossa sujeira, à nossa podridão que existe dentro da gente, não nos permite que as bênçãos do Senhor elas vinguem, que elas brotem, que elas deem frutos e que deem flores. Nós não permitimos isso. Nós achamos que com as nossas mãos nós conseguimos tudo. Imagine se aquele vaso tivesse livre-arbítrio e dissesse: não, deixa que eu troco essa água, deixa que essa água eu mesmo troco, fica tranquilo. Amanhã eu vou sair pela manhã e vou entregar currículos e até o final do dia vai dar certo, eu vou conseguir um emprego. Não precisa nada, não. Não precisa a bênção. A gente acha que consegue com as nossas próprias mãos. A gente implora a volta do filho, a gente implora o emprego de volta, a gente implora a volta do cônjuge, mas a gente não implora a transformação de Deus. Na Bíblia,
Nós temos no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz assim, a partir do 22: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Como eu disse para você, todos os dias, todas as manhãs, Deus nos coloca brotos. Aqueles brotinhos que Ele coloca no vaso são as bênçãos que Ele nos dá. Um carro bom, uma família unida, nos dá um bom emprego, não nos deixa faltar o alimento. Mas em determinado momento da nossa vida, essas coisas acabam ruindo. Mas Ele não esquece de nós. Aqui diz: grande é a tua fidelidade, ó Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, espere nele. Aquele vaso, se ele tivesse livre-arbítrio, talvez ele pudesse esboçar uma reação e não deixar Deus trabalhar, não deixar Deus agir na vida dele. Mas aquele vaso, ele não tinha livre-arbítrio e ele permitiu o trabalhar de Deus. E Deus fez no vaso o que deveria ser feito. Como diz aqui, portanto, espere nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Se você acha que as coisas não estão dando certo na sua vida, se você vê que as coisas não estão dando certo na sua vida, deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Entrega de verdade, do fundo do coração, teus caminhos ao Senhor. E o mais, Ele fará. Não perde mais tempo na tua vida. Se você está percebendo que as coisas não vingam, não crescem na tua vida, se você percebeu que todas as bênçãos que Deus te coloca, todos os dias na tua vida, elas não crescem, elas não vingam, larga nas mãos de Deus, descansa nas mãos do Senhor. Mas primeiramente, entrega o teu coração, deixa Ele trabalhar, permite que Ele troque a água do teu vaso, permite que Ele faça a transformação que tem que ser feita. Espere nele, aguarde, a tua bênção vai vir. Em nome do Senhor Jesus, eu desejo misericórdias de Deus na sua vida. Compartilhe esse vídeo. Amém.